Ok. Na verdade, no final das contas, né, eh, se a gente pudesse, resumir, eu não gosto disso, dessa palavra, acho que a ideia não é resumir, a ideia é sempre ampliar, né, mas assim, ah, no frigir dos ovos, a hipótese que trata primeiro de partículas e depois a gente acaba fazendo essa transposição para sistemas mais complexos, se trata de lugar. No fundo, a gente, em termos sociais, se a gente, como não há como eu testar a hipótese, por exemplo, pelo menos por enquanto não, eu testar a hipótese, porque obviamente eu não tenho nenhum acelerador de partículas, né, para criar um ambiente onde esse campo de relacional, né, ele se estabeleça. A priori, ele, ele se configura apenas formalmente, né? Ou seja, na descrição matemática, né? Então, de uma forma geral, mas no campo se a gente for entrar na análise social, trata-se de lugar mesmo. Então, como eu tinha comentado em relação ao professor, em relação ao desdobramento da HDR na educação, quando a gente encontra o nosso lugar, quando a gente percebe no contexto, né, e a gente se coloca no lugar, e é esse processo de encontrar o lugar que eu chamo de atualização. Então, mas é como se estivesse aparecendo uma partícula, aparecendo um fóton, aparecendo um próton, aparecendo um nêutron, aparecendo um átomo, aparecendo uma molécula. Então, a existência física, a segundidade persiana, ela decorre de um processo de atualização que eu faço para tentar explicar isso de uma forma mais mais adequada, né, ao contexto, né, porque nem todos somos físicos, né, na modelagem matemática a gente consegue, mas como é que você explica isso, né? Então eu faço essa transposição de atualização onde você encontra o seu lugar. A questão é funcional, né, no final das contas. Então, é, como eu também já disse antes, o que nos define? O que acaba nos definindo como pessoas não é algo essencial. Eu não acredito no processo de essência. Eu atribuo até a outras coisas a um campo de disponibilidade. Claro, aqueles que vieram antes de nós deixaram um campo disponível. Esse campo relacional, o Rupert Sheldrake chama de campo morfogenético. Mas esse campo de disponibilidade relacional, ele está lá, mas ele não é uma essência. Então, o indivíduo não tem uma essência. Ele, na verdade, nós somos definidos e caracterizados como funções. Então, aquela história até mesmo aristotélica, o homem virtuoso não é aquele que pensa sobre si, sobre a sua própria virtude, mas aquele que age, né? Então, nas atitudes, nas ações que nós nos definimos. E como é que nós agimos? Nós agimos, na segunda idade do Peirce, estabelecendo uma relação. E o que eu estou querendo, a única coisa que eu estou querendo é tirar o foco de nós existirmos para depois relacionarmos, mas a relação existe, a relação se coloca disponível e nós nos atualizamos. Esse processo de atualização é a forma de encontrar o nosso lugar. Então, quando a gente fala na educação do professor, ali naquele momento, onde há uma disponibilidade relacional, ao mesmo instante que surge o professor, necessariamente, porque existe uma relação, surge um estudante. E assim nós fazemos no nosso cotidiano. Surge o professor, surge o amigo, surge a esposa, surge o pai, surge a mãe, surge o filho. Então, é, esses processos de lugares, eles devem ser respeitados. E a percepção de que você está fora do lugar é que garante essa dissolução de conflito.
Então, você não tem conflito quando você está no seu lugar, atualizado no seu lugar. Então, na sala de aula, por exemplo, você não tem conflito quando você se coloca como professor, porque você está dando a oportunidade ao estudante de ser um estudante, não ser filho, não ser amigo, não ser. Então, olhar para a sala de aula e perceber que aqueles grupos que eles formam é uma forma de identidade social, e esse momento é um momento extremamente rico e poderoso, onde você observa aquela formação de grupos e percebe que ali é uma grande oportunidade de aprendizagem. E assim acontece na nossa vida. Quantos filhos não cuidam de pais, né? Isso é óbvio, natural, faz parte, a gente cuida deles mesmo, mas nunca da posição de pai, sempre da posição de filho. Sempre da posição. Quando você quando você trata a sua companheira, o seu companheiro, como filho ou como filha, você está fora do seu lugar. Então ali atualiza-se algo que não corresponde com aquilo, com o outro. E esse é o momento do conflito, porque há uma inconformidade. Então, nós, em nossa percepção, de novo, limitada, né, das coisas, a gente não percebe. Então, a gente acha que é um relacionamento conflituoso. Não, não, só é conflituoso porque você não está no teu lugar. E como é que eu encontro o meu lugar? Encontro o seu lugar nas funções que você estabelece no sistema, no contexto. Então, onde você está? Em que contexto você está? Eu estou num contexto profissional, eu estou num contexto, eu sou médico, beleza, eu sou advogado. Então, esse contexto profissional é o momento onde você olha, não, esse é o meu lugar como profissional. Tá, mas não mistura. Eu tive, esses tempos atrás, a gente fez uma palestra na Universidade Estadual de Londrina, e eu fui perguntado, né, para uma pessoa, e falou, mas não confunde, ali não está só o professor, está o pai, tá o filho, está o estudante, está o esposo, está o amigo, está. Beleza, está. Não. O que está ali é a disponibilidade daquilo acontecer, se atualizar. Então, só vai atualizar o amigo se você se dispor a. Mas o estudante não é o seu amigo. Então, é questão mais assim de filtro mesmo. Não, o seu filho não é o seu amigo, porque ele pode até ser, mas naquele momento que ele for o seu amigo, você está sendo amigo dele, então não dá para confundir uma coisa com outra. Então, quando surge o amigo filho, né, vamos pensar se existe isso, deve surgir o amigo pai. Mas essas coisas só são conflituosas quando o amigo filho encontrar um pai-pai, né? Ou vice-versa. Então, esse é o no frigir dos ovos, é o trabalho que eu gostaria, que eu estou fazendo, né? E trazer as pessoas a essa conversa, trazer as pessoas a essa discussão, é algo extremamente importante, porque é a experiência própria de estar na vida mesmo. E a hora que você se coloca no seu lugar, lembra, eu falei sobre o tempo, né? O tempo surge. É, exato, porque o tempo surge no eterno presente. Então, estar presente na relação, a partir da relação, né, é o momento onde você encontra o seu lugar. Então, você só está numa relação se você estiver disponível a ela. E ali, disponível a ela, estar presente como função naquela relação. E independente de qual relação que seja. Mas percebe que a relação ela precede as coisas? A relação se disponibiliza e você só vai estar na relação atualizado nela. E para se atualizar nela, você tem que assumir a sua função sistêmica para aquela relação. E aí sim surgem os supostos indivíduos. E aí, obviamente, né? E a minha essência, ela não existe. Né? Ela não tem algo. Assim, não, o que eu sou puro? Cara, por que a gente precisa de pureza? Entendeu? Eu acho que a grande sacada da natureza é essa diversidade, é a pluralidade das coisas, porque quanto mais funções você agrega, maior capacidade que você tem de sobrevivência. Isso já é posto, entendeu? É posto biologicamente, é posto
socialmente. A doença, se a gente for pensar dessa forma, nessa análise que a gente faz, nessa transposição que a gente faz, a doença, ela é oriunda do quê? Ela é sistêmica também. E ela sendo sistêmica, ela vai cumprir a sua função. Esse cumprir a sua função, às vezes, leva a situações que a gente não quer como indivíduo. E a gente faz uma análise como se, sim, tem todas as dores e perdas, e isso é um fato, isso é importante, sim, é o luto das coisas, sim, acontecendo. Mas aquilo é sistêmico, entendeu? Não tem como você fazer um julgamento da perda de um ente querido, porque ele é tua, a dor faz parte, é seu, é sua, mas é sistêmico. O sistema evolui a partir disso, né? Da mesma forma como as coisas vão, outras coisas vêm, e só tem espaço para outras coisas virem se outras coisas vão. E essa dinâmica sistêmica, ela é muito bonita e muito respeitosa, e ela deve ser honrada de todas as formas possíveis. E é para isso que a gente está trazendo esse diálogo aí da HDR na educação, ela se transpõe a todos os momentos. Então, desde das partículas que reconhecem o seu próprio lugar, não tô atribuindo à partícula uma consciência, mesmo porque elas não precisam disso, porque elas não questionam quem são, elas são o que são, né? Então, a consciência é o privilégio daqueles que questionam quem são. E aí sim é necessário a consciência. Talvez ali surja a consciência quando você questiona quem é. Mas uma partícula não questiona quem é, né? Se a gente for atribuir para outras entidades, né? Deus não questiona quem é. O elétron não questiona quem ele é o que é. E, na verdade, o que ele é? Ele é pura relação, que se atualiza dependendo da disponibilidade que se tem, como onda, como partícula. Então, resolve-se um problema da interpretação da mecânica quântica, mas também o pensamento estratégico da HDR também é transmutado para outras formas, inclusive dimensões sociais como essa da educação, como essa da convivência, como essa dos relacionamentos, relationship, no caso aí, não relação, mas dos relacionamentos que a gente tem a todo momento, como amigo, como professor, como esposa, como marido, como mulher, como filho, então, todas essas funções que acabam definindo o nosso ser. Então, essa é a questão que eu quero refletir com as pessoas. E aí, então, deixo o meu agradecimento, né, de verdade, a todos aí, pela paciência aí que vocês tiveram, e fico disponível aí para mais questionamentos. Não que agora está acabando o tempo, mas de uma outra oportunidade, com certeza a gente vai estar divulgando esse trabalho aí. Espero que vocês tenham bastante dúvidas para a gente poder repetir o processo. Obrigado, viu, gente?